Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez apresentando o nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança. O nosso desejo é que esse programa seja uma bênção na sua vida e que você possa, nesses 30 minutos de programa, você possa aprender coisas, descobrir coisas importantes, significativas para a sua vida. Semana passada, o fato importante que aconteceu foi a morte de Steve Jobs, o fundador, o CEO da Apple. Ele faleceu, lutava com câncer e dentre tantas frases que se colocou sobre ele, uma importante que ele falou, reduzindo, é que por mais que a tecnologia tenha avançado, a tecnologia não conseguiu superar a morte. Era um homem brilhante, com ideias brilhantes, mas sucumbiu diante de uma doença, de um câncer raro, e tudo que ele fez, tudo que ele realizou, ele venceu, mas ele só não conseguiu vencer uma coisa, não conseguiu vencer a morte. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, e nós triunfaremos também sobre ela. Então eu queria te desafiar nesse programa, você a crer no Deus que é capaz de suprir necessidades, no Deus que é capaz de cuidar de você, no Deus que é capaz de fazer você vencedor acima de tudo e apesar de qualquer circunstância ou situação. Nós queremos apresentar para você hoje 2 livros e nós queremos e nós vamos sortear esses livros ou doar esses livros para as primeiras pessoas que passarem um e-mail para nós. O primeiro livro é esse livro, Do Caos ao Cais. É um livro do pastor, do reverendo Adelino. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Olaria, em Nova Friburgo, e ele escreveu esse livro diante da situação, daquele drama e tragédia que aconteceu em Nova Friburgo e Teresópolis. A igreja dele está atendendo 480 famílias ou mais em que a igreja cuidou, socorreu. E diante de todos aqueles fatos, ele escreveu esse livro que é muito interessante, em que ele aborda algumas coisas interessantes, né? Que ele vai falar sobre a tragédia que se abateu sobre Nova Friburgo, ele vai falar sobre o choque, ele vai falar sobre aborrecimento, sobre depressão, sobre o socorro da oração. São vários assuntos que ele aborda no livro. O outro livro que nós queremos apresentar é esse livro, Porque Creio. Esse livro foi escrito pelo Dr. James Kennedy e esse livro ele traz resposta a uma série de indagações que cada um de nós fazemos. Algumas indagações que ele responde é sobre a Bíblia, porque creio na Bíblia, porque creio em Deus, porque creio na criação, porque creio no céu, porque creio no inferno, porque creio em Cristo. E então ele vai respondendo essas perguntas que todos nós fazemos. Se você quiser adquirir esse livro, é de graça, você faça o seguinte: você passa um e-mail para nós
esse e-mail que está aparecendo na tela. Você passa o e-mail dizendo qual o livro que você gostaria de receber. Nós vamos estar disponibilizando 13 livros de cada um, 3 livros sobre do caos ao cais e 3 livros do Porque Creio. E você só vai ter que responder uma pergunta para você tirar 10, ou melhor, para você ganhar o livro. Você vai ter que responder a pergunta seguinte: qual o texto básico da mensagem de hoje? Qual o texto básico que nós vamos usar para a palavra que estaremos ministrando para o seu coração hoje? Então você vai colocar o texto básico, o texto central que nós estaremos falando, e então isso, se você colocar o texto correto, você está se candidatando a ganhar um desses livros. Você então coloque qual livro que você quer, um desses livros você coloque, ok? Então participe, escreva para esse e-mail que está aparecendo na tela. Continue conosco agora ouvindo um clipe musical muito especial. Louvai a Deus diante de toda a terra, exaltai a Deus na beleza da sua santidade. Louvai a Deus diante de toda a terra, exaltai a Deus na beleza da sua santidade. Pois na vida Ele é o autor, nosso Pai Consolador. Santo Espírito vem encher nossas vidas com o teu poder. Aleluia, 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 aleluia. Louvai a Deus diante de toda a terra, exaltai a Deus na beleza da sua santidade. Louvai a Deus diante de toda a terra, exaltai a Deus na beleza da sua santidade. Pois na vida Ele é o autor, nosso Pai Consolador. Santo Espírito vem encher nossas vidas com o teu poder. Aleluia, 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 aleluia. Estamos indo para o nosso intervalo, não saia daí, nós já estamos voltando. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Estamos de volta
agora com o reverendo Zé Rodrigues, que está aqui conosco, que trabalha com a parte missionária da nossa igreja. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, reverendo Luiz Carlos. Estamos felizes aí em ver o programa decolando aí cada dia mais, né, e ajudando a população da nossa região a conhecer um pouco mais do Senhor, a pensar que realmente é preciso buscar a Deus, é importante tê-lo, especialmente como aquele Pai que cuida de nós. Reverendo, hoje o que você tem para nós sobre missões? Parece que você tem algumas frases interessantes aqui sobre missões. Você podia apresentar alguma dessas frases para os nossos assinantes? Reverendo Luiz, a gente vai lendo, ouvindo e de fato há assim aquelas pérolas que a gente precisa compartilhar, né? É possível, claro, que alguém já tenha ouvido, mas algo assim que o pastor Edson Queiroz compartilha, né, à luz de Mateus 6,33, ele diz: coloquem missões em primeiro lugar e Deus dará as coisas necessárias. O versículo é aquele que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, missões é assim, tem que ser prioridade e Deus vai completando aquilo que de fato precisa. E qual outra frase interessante também que você tem? Tem uma do pastor José Alves dos Santos, né? Muito interessante. Ele diz: não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. Esse é o grande desafio, né, pastor? Isso é sério, né? Tem muita igreja pobre, tem muita igreja pobre mesmo. Por não fazer missões. O pobre de uma remeci, né? Como se diz aí. E qual a outra frase interessante? Olha, tem uma frase de Oswald Smith, um grande missionário, que realmente mexe muito com a alma da gente, né? Deus quer que a evangelização do mundo aconteça, mas se você se recusa a participar ou a sustentar missões, você, saiba, está se opondo à vontade de Deus. Isso é muito duro, muito sério. Muito sério, reverendo. Muito sério mesmo. Muito sério. Agora, como a igreja ela exerce essa missão? Qual a atividade, o tipo de poderes que a igreja tem para estar exercendo missões, fazendo missões? Reverendo, nós entendemos que a igreja tem dois tipos de poderes propriamente ditos, né? O poder chamado ministerial, aquele que ela usa para agir em lugar de Cristo. Né? Em lugar, não que Cristo não esteja vivo e agindo, mas no sentido de que Ele está vivo e está entre nós espiritualmente, todavia Ele nos usa como instrumentos físicos também para as ações que Ele quer. Então esse é o chamado poder ministerial, né? Aquele através do qual nós fazemos as coisas que Cristo não está mais aqui fisicamente para fazer. Há um segundo tipo de poder que Ele nos concede, que é o poder declarativo. É aquele que a igreja usa, que os filhos de Deus usam, que os profetas de Deus usam para interpretarem, para aplicarem os ensinos de Cristo. O poder declarativo é, portanto, de grande importância, porque há muitas pessoas que ouvem os ensinos de Cristo, mas não conseguem entender. E Deus então usa pessoas iluminadas pelo Espírito de Deus com esse poder declarativo para declarar a intenção, a mensagem verdadeira de Deus através da sua palavra ao povo. Muito bom mesmo. Alguém disse: ou você é um missionário ou você é um campo missionário. E o nosso desafio é fazer missões, é investir em missões. Reverendo, a nossa igreja ela ajuda no sustento de 12 missionários, certo? De 12 missionários e mais uma agência missionária. Não é muito, mas é alguma coisa. E a gente gostaria de desafiar você, então, a fazer missões, a investir em missões. A melhor coisa que pode acontecer é quando a gente investe no reino de Deus. Continue conosco com mais um clipe musical.
Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mas distantes nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo ajudou. Pois tratou seus machucados, deu carona e uns trocados, e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos, essa gente tão igual a nós, está só porque passamos longe, mas alguém tem que lhe dar o pão, alguém tem que mostrar-lhe a luz, alguém que ama igual. Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mas distantes nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo ajudou. Pois tratou seus machucados, deu carona e uns trocados, e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos, essa gente é tão igual a nós, está só porque passamos longe demais. Alguém tem que lhe dar o pão, alguém tem que mostrar-lhe a luz, alguém que ama igual Jesus. Continue conosco, vamos para o intervalo, mas continue conosco, não nos deixe só. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente, 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Querido, querida, estamos de volta e queremos lembrar, né, do oferecimento dos livros, este livro do Caos ao Cais e este livro Por que Creio. São 2 livros que nós estamos oferecendo gratuitamente. Você pode enviar um e-mail, um e-mail para que está aparecendo na tela, pedindo um desses livros e sabendo que a palavra-chave é o versículo principal ou básico que nós estaremos usando para a nossa ministração de hoje. Pode escrever, tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esses livros. Queria compartilhar com você hoje sobre um texto muito conhecido
da palavra de Deus, muito conhecido por você, que é o texto que se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 1, que versa sobre a fé. O texto diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O que nós queremos compartilhar com você hoje é sobre a diferença que a fé faz. O autor desse texto, ele vai chamar a nossa atenção para duas coisas básicas. A primeira coisa básica que o autor do texto vai chamar a nossa atenção é que ele vai falar que a fé, ela é presente. A fé é algo que acontece no presente, que acontece agora. Por isso, o texto diz, a fé é certeza de coisas, mas o autor, ele faz questão de frisar que a fé é. Então, quando você lê esse texto, o texto não diz que a fé não será, a fé será. Ele não diz que a fé será, ele diz que a fé é, porque a fé é algo que acontece no presente. Por isso ele diz, a fé é certeza. O que o autor quer ensinar é que a fé, ela é exercitada no presente. A fé é exercitada aqui, agora. Então, é como o texto de Marcos, capítulo 11, verso 24, diz, tudo quanto pedides em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Então, Jesus diz em Marcos o seguinte, tudo que você pedir em oração, que você crê, você recebeu. Ele está falando de presente, você exercita a sua fé aqui e agora, no presente. A sua fé não é exercitada no futuro. Para você entender um pouco melhor, o texto de Filipenses capítulo 9, 19, diz o seguinte, Filipenses 4,19 diz o seguinte, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo diz que o meu Deus, segundo a riqueza em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de vossas necessidades. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que Deus supre as nossas necessidades. Então a questão é, como eu exerço fé? O apóstolo Paulo diz, as minhas necessidades, elas são supridas. Como eu exerço essa fé? Eu digo, se eu tenho uma necessidade, não importa qual a necessidade, e quando eu olho esse texto, eu falo, Deus, eu tenho esta necessidade. E se eu creio, eu vou dizer, Deus, eu te agradeço porque a minha necessidade foi suprida. E por que ela foi suprida? Porque eu creio. Porque o texto diz que o meu Deus há de suprir. Isso é, ele está falando de presente. Deus supre a necessidade agora. Pela fé, eu me aproprio da resposta de Deus agora. Eu me aproprio da ação de Deus agora. Isto é, Deus não vai fazer. Deus fez. Eu exerço fé agora. A segunda coisa que o autor de Hebreus vai nos ensinar é que a fé ela é a evidência, e a prova do que não se vê. Então, o que o autor quer dizer? Que a fé, a evidência que eu recebi aquilo que eu pedi de Deus, a evidência que eu tenho é a minha fé. O que vai provar que eu recebi é a minha fé. Eu creio que Deus fez. Eu creio. O que o autor está dizendo é que a fé, ela não está alicerçada em sentimentos, em problemas, não está alicerçado em emoções. A fé, ela está alicerçada na própria fé. Ela é a própria evidência, ela é a própria certeza
daquilo. É por isso que o autor vai dizer em Hebreus 11 que pela fé nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Por que eu creio? Porque eu sei que o universo foi criado. É a minha fé que diz isso. Então o autor nos desafia a crer em Deus, a acreditar em Deus, aqui e agora. Não importa qual é a sua necessidade, ele te desafia, vá até Deus. Creia que agora ele vai resolver seu problema. A questão é, você crê? Você crê? Crede em Deus, crede também em mim, diz o Senhor Jesus. A fé é a mola, é a moeda do céu que faz as coisas acontecerem. Vamos orar. Eu queria que você fosse até o Senhor e colocasse diante dele a sua necessidade, aquilo que você precisa dele. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento, pela fé na sua palavra, pela fé no teu caráter santo, eu quero pedir, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vá ao encontro da necessidade desse nosso assinante. O Senhor conhece a necessidade dele, o Senhor sabe o que acontece com ele, o Senhor sabe qual é o problema e o Senhor tem o poder para intervir e mudar as situações. E pela fé, Pai, eu peço que o Senhor visite esse nosso assinante agora. Eu peço que a tua mão de poder seja colocada sobre ele agora. Eu peço que pela fé um milagre toque a vida dele agora, que ele experimente um milagre vindo de ti, que ele experimente paz, experimente alegria, experimente consolo, experimente livramento, experimente a tua resposta na vida dele. Então visita, Pai, esta vida agora, libera a tua bênção, teu milagre sobre ele. Eu creio nisto, eu peço isto pela fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, querido, querida, por você ter estado conosco até agora. Queremos convidá-lo para estar conosco em nossas celebrações aos domingos, 9 horas da manhã, aos domingos às 19 horas, aqui na Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, na Rua Estocolmo, número 6, Jardim Olinda, São Cristóvão. Será um prazer imenso receber você. Estamos também no meio de semana, às terças-feiras nós temos reunião de oração às 20 horas, quintas-feiras nós estudamos a Palavra de Deus. Como também está conosco ali na congregação da nossa igreja no Peró, aos domingos às 9h30 e às 19 horas. Nós temos também o nosso Disque Pai. Se você quiser receber uma palavra de Deus, uma palavra para o seu coração, você pode ligar, pode assistir. Participe das nossas celebrações. Ligue para nós, se envolva conosco. Creio que Deus tem algo muito especial para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.